Loto fácil acumulada, ninguém acertou as 15 dezenas desse concurso 3.515 e teremos neste sábado um final zero antecipado, né? Que legal. Estamos no segundo concurso, aliás, no segundo sábado seguido, com premiações maiores na Loto Fácil, né? No sábado passado foi o final zero e agora Loto Fácil acumulou, pois veio um início aqui de 1, 2, 3, 4, 5, que foi a linha cheia. Ou seja, se cumprindo assim, todas as tendências que havia essa semana, saiu tudo. Havia uma tendência ali, se você lembra, você que está acompanhando esse vídeo pela manhã. Se você não viu, você pode voltar aos vídeos anteriores que eu falei sobre início 3, 4, 5, com margem para 1, 3, 4, 5. E olha só o que aconteceu. Tivemos um início com 3, 4, 5. Tivemos um início com 1, 3, 4, 5. Havia uma tendência para o concurso passado de linha cheia, onde veio 1, 3, 4, 5, que era dessa linha cheia aqui e veio agora. Ou seja, tivemos esses três inícios aí dentro das tendências que a gente estava esperando, inclusive esse final. Inclusive esse final aqui que deixei marcado. Eu até não apaguei. Eu nem estava esperançoso de que esse final repetisse mais uma vez, mas eu esqueci de apagar aqui a marcação do último vídeo, dos últimos vídeos. E olha só o que aconteceu mais uma vez. Veio exatamente esse final, algo que está se repetindo desse intervalo aqui do concurso 3.432, 33 e 34. Foram 3 concursos consecutivos vindo esse final que você está vendo nesses últimos 2 resultados, que é 21, 23 e 24. Será que a história vai repetir? E outra coisa, quando eu falei sobre as dezenas estarem concentradas mais desse lado aqui, foi justamente isso, de vir bem equilibrado aqui, pelo menos 2 ou 3 dezenas no final, e aqui vem sobrecarregado a primeira linha, que é algo que tem acontecido desde o concurso 3.510. De lá para cá, tem sobrecarregado bastante, né? Inclusive aqui, vindo 3 ocorrências de linha cheia, num curto intervalo de 6 resultados. Por isso a importância, pessoal, de você observar o comportamento dos últimos 20 resultados, para que você tenha essas referências repetitivas. Se a gente for quebrar nossa cabeça analisando os modelos anteriores lá para trás, de 100, 200, 300 concursos, a gente perde o foco. Pois você que já nos acompanha, início como a linha cheia que a gente já chegou a perseguir por muito tempo. E aí demorou muito para poder sair, né? E agora estamos aí nos últimos 10 resultados, veio 3 vezes início com a linha cheia. Por que que isso acontece? Quando esse meio aqui está um pouco vazio, aqui na moldura, e aqui no final também não está tão concentrado. E aí as dezenas, elas se concentram mais aqui do lado esquerdo. Para isso a gente tem que analisar a dezena 06, dezena 05, 4, 3, 2, 1 aqui separadamente. Principalmente a 06, né? 06 que está no fato histórico com a 03 aí, 05. São 3 dezenas que no momento estão imparáveis. A dezena 03 já se encontra a 11 concursos que não falha. Então tá aí mais uma vez. E nesse vídeo a gente vai analisar mais um pouco início e final para esse concurso acumulado. E vamos falar também das dezenas ímpares e pares, que tem dado muito o que falar naqueles padrões bem tranquilos que a gente fez aquela divisão de puro primos e puro par, que fazem toda a diferença na hora de você escolher suas combinações na Loto Fácil, tá? Mas vamos concluir aqui o estudo sobre início e final e quando que veio esse início e final. Essa mesma configuração que você está vendo aqui. Veja que apesar de termos recente essa combinação aqui que repetiu 3 vezes, e esse início aqui que já está há 3 concursos,
dentro dos últimos 10, eles não se encontraram ainda esse ano. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu, tá? Isso aconteceu lá no mês de janeiro do ano passado. Vamos ver aqui a nossa tabelinha. O nosso sistema inteligente, ele traz para mim esse relatório completo sobre o que aconteceu com o início e final aqui. Esse início com esse final já saiu 7 vezes em toda a história da Loto Fácil, e a última vez visto foi no 3011, né? No concurso 3011, lá no dia 23 de janeiro do ano passado. Então ele demorou ali dentro desse intervalo 504 concursos para poder sair. É sempre bom a gente lembrar, tá, pessoal? Esse estudo serve para você que vai fazer poucos jogos, para quem vai fazer jogos com fechamento, para quem vai fazer jogos com volume maior. Não dá para você monitorar isso, não dá. É difícil, tá? É difícil montar jogos, principalmente se tratando de um volume maior. Para você testar isso um a um é complicado, tá? É complicado. Mas está aí as tendências se cumprindo, né? Vamos mais uma vez aqui para as nossas análises de ímpares e pares. E já se inscreve no canal se você gosta de estudo como esse. Todos os concursos da Loto Fácil pela manhã, eu estou por aqui de segunda a sábado trazendo essas dicas, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas dezenas ímpares, né, que veio sobrecarregado nesse concurso. Veio 9 ímpares e 6 pares. Havia uma tendência ali. A última vez visto foi também 3.510, onde veio 9 dezenas ímpares. Mas vamos lá. Essas foram as 9 dezenas ímpares que vieram. Uma combinação, pessoal, que me chama atenção. Veio apenas uma única vez na Loto Fácil, tá? Isso é interessante porque ainda existem muitas combinações que ainda não saíram de ímpares e de pares na Loto Fácil. E a gente precisa se atentar a isso. Existem apenas 715 combinações possíveis com 9 dezenas ímpares na Loto Fácil, tá? 715. Se a gente for comparar com o que já saiu aqui, aí a gente tem ideia de que algumas combinações elas já repetiram mais de uma vez e outras ainda não saíram. Existem 715 combinações possíveis, mas até o momento já saiu 723 vezes esse formato de 9 dezenas ímpares e 6 pares, como estou mostrando aqui na tela, na nossa tela de contagem. Então a conta não bate aqui, né? Se a gente for analisar por esse lado aqui, a conta não bate se a gente pensar que já saiu todas as combinações, e não é assim que funciona. Existem algumas combinações ali que saíram mais, né? Por isso que esse volume ele chegou até onde chegou. Eu tenho falado isso também sobre as dezenas pares, né? Já saiu quase que o dobro das dezenas pares existentes, que são 495. E aqui já saiu 891. Mesmo assim, ainda não saiu todas as combinações. E a gente tem que se atentar a isso, não repetindo combinações recentes. Eu não estou falando para você não repetir combinações que já saíram. Você só não deve repetir todas as combinações recentes, pois ali você estaria jogando seu dinheiro fora, tá? Se a gente for ver aqui, essa combinação de 9 ímpares é única. Já deveria ter saído tudo, né? Mas na prática isso não existe, pois temos várias combinações ali que já saiu mais de uma vez. As dezenas puro primos que saiu nesse concurso foram as dezenas 07, 17 e 23. Havia ali uma tendência de 07, 11 e 23. Falhou só a 11 e trocou pela 23, né? Mas a gente vai continuar perseguindo
essa combinação aqui que a gente vai ver agora quando foi que tinha saído antes desse concurso. Esses 3 puruprimos aqui. Que inclusive eu não pesquisei, mas ele mostrou para mim aqui que como o número primos na Loto Fácil já veio 3 vezes. E o que significa isso? Sabe aqueles concursos que tiveram 3 números primos no geral? Pois é. Isso já aconteceu de vir 3 números primos sendo exatamente os puruprimos aqui que você está vendo. E aconteceu de vir no dia 12 de maio desse ano, no dia 28 de março do ano passado, e a primeira vez que saiu foi lá no dia 29 de abril de 2013. Faz um tempinho já, né? Concurso 899. Já como puruprimo, ele mostra aqui embaixo que já saiu 133 vezes. Olha só que legal, cara. Essa ferramenta é de alto nível, pessoal. Vou te falar para você. Se existe uma ferramenta que vai nos ajudar a chegar aos 15 pontos, é essa daqui. Cada vez mais a gente vai aprendendo os formatos a seguir na Loto Fácil, tá? A gente vai tendo ali uma referência para podermos ficar por dentro daquilo que realmente acontece. Beleza, pessoal? Então, eu não estava esperançoso com essa combinação aqui, porque ela saiu recente, né? Foram 5 resultados, mais uma aí que a gente pode ir aprendendo, mas não foi nem por isso que a gente não optou por essa combinação. Se a gente for ver, a dezena 17 era a dezena que estava muito propenso à falha. Olha só. Neste salto aqui, a dezena 17 não viria nesse concurso. Só que temos algo a observar. E a gente não deve esquecer. Eu tenho feito isso lá na Lotomania, no estudo da Lotomania, que eu tenho um canal só especificamente de Lotomania, sobre esse comportamento anterior, recente, né? Dentro dos 20 resultados, obviamente. Que as 17 aqui, eu estava receoso por causa disso aqui que você está vendo. Ela fez uma sequência aqui, falhando apenas 2 vezes após uma única saída. E olha só que legal que ela repetiu a mesma coisa, cara. É incrível, né? Se você for ver, a mesma combinação que saiu aqui foi essa aqui, ó. A mesma combinação. E aqui também. Então foram 3 vezes aqui recente que essa combinação saiu, ou seja, é uma referência. Como também a 07, 11 e 19 também saiu aqui. Aliás, saiu aqui, ó. Foram 2 vezes. 07, 11 e 19. E 07, 11 e 23. Então, são essas combinações aqui que a gente tende a perseguir nos próximos concursos. 07, 11 e 19, 07, 11 e 23. Só para a gente ir se alinhando nessa questão aqui das combinações. E para você que tem dúvida, J. Silva, como é que eu faço para combinar essas combinações que você falou? Eu deixo pronto aqui para você, todos os dias. Essas são todas as combinações possíveis de puruprimos de 3 dezenas. Essas são todas as combinações possíveis de puro par com 3 dezenas, que inclusive essa está super atrasada, que é 0, que na verdade aqui é 10, 14, 16, está mais de 100 resultados que não sai. E o palpite da vez foi essa daqui, né? Que não veio 3 dezenas, que foi exatamente essa daqui. 04, 14, 16 foi o que veio nesse concurso. E aqui veio essa combinação aqui, ó. 07, 17, 23 dos puruprimos. Então todas as combinações de 3 dezenas estão aqui dentro, tanto puro par como puruprimos, para facilitar. E deixei também as dezenas com 3 dezenas aqui do início e do final, todas as combinações possíveis também. Só para você que tem dificuldade em combinar, você pode seguir essa tela aqui, pode tirar uma print e aí copiar, não tem segredo. Nada do que sair com 3 dezenas vai sair fora do que está aqui.
tudo está aqui dentro. São 10 combinações apenas, ok? Então vamos prosseguir aqui com as nossas análises. Vamos falar sobre as dezenas pares. Mas só concluindo o raciocínio das dezenas ímpares, que veio 9 dezenas, vamos ver essa combinação aqui que saiu no concurso 3.510. E aí a gente chega ali a uma conclusão daquilo que a gente estava falando sobre combinações que ainda não saíram e combinações que saíram mais de uma vez. E olha só a diferença. Essa combinação aqui saiu 6 vezes. Comparado àquela outra que foi única, essa daqui saiu 6 vezes, que foi o concurso 3.510. Mas demorou quanto tempo para sair mesmo assim? Demorou 3 anos, pessoal. Demorou 3 anos para sair. Tinha saído no concurso 2.601 e retornou no concurso 3.510. O atraso esse aqui de 5 resultados, né? Onde a gente viu 3.510. Mais outra combinação aqui de 9 dezenas, só para a gente concluir o raciocínio. E lembrando, nesse concurso aqui veio de dezenas por primos exatamente a mesma combinação que veio nesse concurso, né? Que legal. Que foi 07, 17 e 23. Falhando assim, dezena 11 e 19, né? Que interessante. Algo inusitado aqui. Vamos para essa combinação aqui, para a gente finalizar o raciocínio. Essa é mais uma combinação que veio mais de uma vez. Veio 2 vezes. Concurso 3.501, há 14 concursos atrás. E essa sim demorou 10 anos para sair. 10 anos. 10 anos. Concurso 1207, dia 11 de maio de 2015. Então, está aí, pessoal, uma referência de que você precisa estudar Lotofácil para não correr o risco de patinar no seco. Existem esses problemas, né? Agora vamos falar das dezenas pares que saíram. Foram 6 dezenas pares. Deixa eu só colocar o meu esqueminha aqui para a gente fazer os cálculos dessa Lotofácil desse concurso. Seis dezenas pares. O nosso sistema inteligente, ele é um divisor de água. Ele é um divisor de água nesse sentido de buscar as combinações que a gente pesquisa aqui. Se a gente for pesquisar esses 6 números, ele vai dizer para mim aqui que veio 103 vezes na Lotofácil. E aqui está os últimos 5 resultados que esses 6 números saíram. Se você for tratar como grupo de números. Agora, como combinação de 6 pares, é quando se conclui as dezenas de falhas que você está vendo. Foram 6 dezenas que ficaram de fora, né? Apesar de ter vindo 6 dezenas pares, não vieram as 6 dezenas pares comum, que são essas dezenas aqui. Olha só. Inclusive veio apenas 3. Veio 3 e 3. Veio 3 dezenas comum e veio 3 dezenas por par. Só para você entender. Por mais que tenha vindo só 6, não veio só as dezenas por par ou só as dezenas comum aqui. Agora, se a gente analisar aqui novamente a tabela dos alertas. Cadê a tabela dos alertas aqui para a gente
buscar. Foram 723 vezes, né, que veio 6 pares e 9 ímpares. Aqui sim, aqui ainda existe um acervo muito amplo de combinações de 6 pares que ainda não saíram, né? Porque diferente das ímpares, o número aqui é bem maior. São 924 combinações de 6 pares que existe. E no momento ainda temos muitas combinações de 6 pares que ainda não saíram. É bom lembrar isso aí, tá? Inclusive essa é única. Essa saiu apenas uma única vez, que foi nesse concurso, 3.515. Uma combinação que ainda não tinha saído na Loto Fácil foi essa daqui. Olha só o divisor de água. 103 vezes para combinação exclusiva. É assim que busca o nosso sistema inteligente aqui quando a gente pesquisa combinações, ok? E as dezenas por par. Eu vou fazer essa divisão aqui dos dois lados para você entender aqui o seguinte. Porque o nosso sistema aqui também ele busca essas pares comuns. Deixa eu apagar as por par e deixar apenas as dezenas comuns. Que são 0, 2, 6 e 24. Por que dezena comum? Porque elas são genéricas, né? Elas são nomes, né? Como se diz. Tem nomenclaturas variadas. Por exemplo, aqui é número par, é Fibonacci, aqui é múltiplo de 3, aqui é múltiplo de 3, enfim. Então são as dezenas consideradas comuns ali, que são as dezenas que são mais do que pares. Vamos lá. Essas dezenas comuns ele está trazendo aqui para mim dois relatórios. Um com dezenas pares da moldura. Eu não pesquisei sobre isso, né? Mas ele trouxe para mim aqui, né? Que está tudo dentro do sistema. Que inclusive foi uma zebra que veio aqui, hein? Apenas essas dezenas pares dentro da moldura. Em algum momento saiu. Veja que o que mais sai é 4, 5, 6. E nesse dia aqui saiu 3 apenas, que foram essas 3 dezenas. Olha só que legal, né? E quando isso aconteceu? Isso aconteceu lá no mês de no mês de junho de 2019 e 2019. Foram duas ocorrências no mesmo ano. Em 2019. E aqui, em 2018. Foram as 3 vezes que saíram essa combinação dentro da moldura do lado par. Agora, como dezenas comum, saiu 62 vezes. Olha só o divisor de água aqui mais uma vez. 62 vezes, demorou 22 concursos exato dos últimos 3 concursos para cá. Olha só, 22 concursos, dia 16 de agosto e 22 de setembro. E agora, dia 17 de outubro. Olha só que legal, né? Então, as combinações de pares comum, elas demoram nessa faixa aí de 20 a 22 para poder sair. Agora, com as dezenas por par, vamos inverter agora a pesquisa. Deixar só as por par. E aqui pode ser que apareça. Não vai aparecer. Porque aqui nós temos uma dezena no miolo. E aqui não vai aparecer pesquisa sobre aqui não. E nem também no miolo. Ele identifica essa diferença. Essas dezenas por par saíram 40 vezes. Demorou 25 concursos para sair. Que foi lá no concurso 3.490, o final 0. Loto Fácil da Independência, hein? E concurso 3.431. Foram as últimas 3 vezes que saiu essa combinação que você está vendo aí. Beleza, pessoal? Então é interessante a gente focar nesses detalhes,
porque isso vai enriquecer os seus estudos muito mais, ok? Agora vamos prosseguir aqui, finalizando com o início e final para a gente fechar o nosso vídeo. O que está forte para vir aqui, pessoal? Não estou confiante na 02. A 02 para mim falha. E aqui a gente vai ter que trabalhar com 345, não tem jeito. Vai ser o nosso início base, 345 aqui. Você pode também, sei lá, falhar qualquer uma dessas dezenas que não recomendo, né? Não se mexe em time que tá ganhando. E aqui a 01 pegou tração mais uma vez. Não falhou duas vezes, né? Que a gente não temos essas referências recentes de que ela falhou com 2 concursos. E as referências aqui são totalmente divergentes ao atual. Então a gente tem que esperar até que essas dezenas falhem mesmo por si só, para que a gente não se precipite, né? Mas se a gente colocar num fechamento, a gente vai ter essas variações necessárias dentro dessas 4 dezenas citadas aqui, que é 1345. A J. Silva, eu estou acreditando que vai repetir a linha cheia. Aí é contigo. Se você tiver essa intuição, manda ver. Porque é possível também, tá? É possível também. E faz tempo que não repete uma linha, a primeira linha na Loto Fácil, e principalmente a linha cheia. Já tivemos a ocorrência, né, de acontecer isso aqui. Então, você inclui as 5 dezenas em seus fechamentos para você ter essa variação também. E aqui no final, meu caro, aqui no final nós temos mais uma vez aqui 2 combinações a seguir. Ou 21, 22, 23 e 24. Só que a 23 eu tô meio receoso porque aqui é uma referência. Aqui é uma referência. Aproveitando essa ausência da 25, que parece que tiraram do Globo, cara. Não sei o que foi que aconteceu com a dezena 25. Mas aí quando eu penso que ela já falhou 6 concursos, eu lembro também que em 2017 ela falhou 11 concursos. Que foi mais ou menos isso aqui, ó. Inteiramente. Esse espaço inteiro que você está vendo eu selecionando aqui. De falha da 25 em 2017. Então, ainda temos a esperar essa dezena não vir nesse concurso de sábado. Né? É bem previsível até que o ciclo já está mais do que atrasado aqui, o ciclo alternativo, né, da moldura. Falta apenas ela para fechar o ciclo. E aí, é com você. Eu não estou muito confiante que ela venha. Mas como se trata da dezena que mais finaliza os resultados da Loto Fácil, a gente tem essa afeição, né? Esse cuidado de não deixar ela totalmente de fora, que é algo que eu faço. A gente acertou lá nas análises principal do J. Silva Loto. Eu deixei ela como falha e a gente conseguiu acertar. Mas é aquilo, né? É arriscar. Mas tudo é arriscar, né, pessoal? Então, beleza, pessoal? Você tem esse problema aqui para solucionar, que é manter a 23 ou não, por causa desse intervalo, e a 25 porque ela não vem. E aqui, obrigatoriamente, devemos trabalhar 21, 22 e 24, que estão em altas. E aqui, se a gente for encaixar ou 23 ou 25, a gente vai ter que abrir mão de uma aqui, porque eu não estou acreditando que venha sobrecarga nas duas linhas aqui, tá? Não estou acreditando. Enquanto essa linha aqui ela não começar a falhar dezenas em massa, por exemplo, 2 ou 3 dezenas, a gente vai ter que se habituar a essa linha aqui com menos dezenas, né? Inclusive, antes de finalizar o nosso vídeo, tivemos uma combinação aqui que saiu e a gente vai ver se ela já repetiu, né? Que é aquela combinação que eu deixei aqui, são 45 combinações de 8 dezenas, é 21, 23 e 24, tá aqui, ó. Tivemos quase que seguido aqui, esses últimos dias, essa mesma combinação, né? 21, 23 e 24. Então, tá aí, cumpriu mais uma vez
a loto fácil com a linha cheia, 1, 2, 3, 4, 5, com esse início com o final junto, que não repetiu, né? Como a gente viu que saiu lá no mês de janeiro do ano passado. Então, aos pouquinhos, quando vai saindo, eu vou colocando aqui uma identificação, tá? Vou marcando aqui, colocando um marcador aqui para você. E aí, se você tem dúvidas sobre as combinações de 8 dezenas, totalizando início e final, independente de quantas dezenas esteja para cada lado, é essa tabela aqui. Eu posso fazer o seguinte, para facilitar, deixa eu ver se dá para colocar lado a lado aqui. Vai dar para colocar lado a lado aqui, dá para colocar. Então tem um 20. Eu vou colocar 23 e 22. Para facilitar aqui a sua visão, para eu não ter que estar arrastando tela. Deixa eu só ver aqui como que ficou. Tá perfeito. Perfeitamente aqui. Ok, pessoal. Então tá aí. Eu só... deixa do jeito que tá mesmo. Então, agora ficou na mesma tela todas as combinações possíveis de 8 dezenas, totalizando início e final, para você tirar sua print dentro da mesma tela aqui. Beleza, pessoal? Então essas foram as combinações que já saíram, foram 5, desde quando a gente começou a monitorar essa combinação aqui de início e final, que é com 8 dezenas. Sempre que sair 8 dezenas, eu venho aqui e coloco um marcador para você. Boa sorte a todos, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.